Deixa eu ver. É isso, tá. Os estudos estão sendo gravados, velocidade. Bem, começou a gravação. Vou gravar a aula, depois eu posto a aula. E agora eu vou compartilhar com vocês a tela. Essa aqui. Vocês enxergam a tela? Sim. Foi, agora foi. Então, tá bom. Aí eu vou desativar a minha câmera para o sistema não ficar pesado, tá bom? Ok. Então, pronto. Desativei, vocês vão ficar só me ouvindo. Olha, a gente vai falar, na realidade, esse conteúdo que está aqui, ele é para ser começado um pouquinho depois, mas como ele é um conteúdo mais conceitual, então eu resolvi antecipar, porque aí as aulas que envolvem algumas contas, eu prefiro apresentar na sala de aula, porque é mais fácil de tirar as dúvidas, é mais fácil para escrever no quadro, porque acho que quando a gente tem um encontro presencial num conteúdo que envolve mais contas, acho que presencialmente fica mais fácil de a gente apresentar esse conteúdo. Bem, a gente vai falar sobre... Essa aula de hoje ela é bem conceitual, tá? Ela é bem conceitual, então a gente vai falar sobre conceitos de aprendizagem, tá? Tipos e conceitos de aprendizagem. Esse é o nosso encontro 7, e aí a gente vai apresentar algumas definições gerais sobre aprendizagem. Olha lá. Vou só mudar isso aqui um pouquinho. Bem, em computação, os problemas, né, em geral, eles são resolvidos através de elaboração de algoritmos, né? Quando a gente tem algum problema para resolver, para implementar, quando a gente quer desenvolver alguma coisa, a gente constrói um programa através de códigos, né? O que a gente chama de algoritmo, ou que chama de pseudocódigo também. E para isso, por que a gente vem com a seguinte pergunta em seguida? Por que a gente escreve, então, um programa para resolver problemas? Tá? Primeiro, porque a gente tenta tornar as coisas automáticas, né? Automatizadas, né? Na realidade. E só que essa conversão da nossa ideia, da nossa intenção numa programação e na sua implementação nem sempre é tão simples, né? Não é fácil escrever um programa que, por exemplo, é alguma coisa que a gente tem a intenção de automatizar alguma realização das nossas tarefas diárias, por exemplo, como identificar se está calor ou se está frio num determinado ambiente, para que seja acionado um ar-condicionado, por exemplo, ou coisas do tipo assim. Olha só um exemplo aqui. É muito comum hoje as tecnologias elas estarem produzindo sistemas de reconhecimento pela fala, reconhecimento de pessoas pela fala ou pelo rosto, né? Nos ambientes públicos, como aeroportos ou outros ambientes que precisam de maior segurança, eles geralmente já têm esses sistemas implementados, né? Mas, assim, até chegar naquilo que já está lá instalado, certamente muitas perguntas foram feitas, como essa que está aqui. Se a gente quer identificar uma pessoa, né, vamos supor que a gente tem um determinado banco de dados com registro de pessoas, com algumas informações dessas pessoas aí, tá certo? E aí, essa pessoa ela chega nesse determinado local, onde há um sistema de segurança que faz esse reconhecimento facial. Veja bem, mas como que essa face foi reconhecida? Como que esse rosto foi reconhecido? Né? O que está por detrás disso aí foi exatamente a resposta para essa outra pergunta que eu apresento aqui em vermelho para vocês. Quais características do rosto dessa pessoa que foram consideradas ou que deverão ser consideradas das pessoas em geral para que elas sejam identificadas, né? E para que isso possa ser dito a uma máquina através de um programa, né? O que fazer
por exemplo, quando a pessoa faz uma expressão diferente, quando a máquina ela está passando lá pelo detector detector facial, mas aí ela fez uma careta ou ela mudou alguma expressão no seu rosto, onde não foi possível reconhecê-la, né? Ah, mas aí a gente precisa implementar também na programação ou no sistema essas situações, porque elas vão ocorrer muitas vezes, né? Então, é uma pergunta também que a gente precisa responder no momento que a gente vai querer fazer uso de uma tecnologia desse tipo. Bem, deixa eu ver aqui, mudei. Vocês estão enxergando ainda? Sim. Tá bom. Então, olha lá. Seres humanos, por exemplo, fazem isso com facilidade, né? A gente, por exemplo, nas portarias, né? Os trabalhadores de portarias, de controle de entrada, de algum local desse tipo, fazem um controle muito fácil de reconhecimento de pessoas, obviamente, por suas informações pessoais que elas fornecem ali no momento em que elas se encontram naquele local para entrar em algum recinto de maior controle, né? Mas implementar isso nem sempre é tão simples, né? Mas vejam bem, existe um termo que hoje em dia está muito em alta, que é o que se chama de reconhecimento de padrões, né? Reconhecimento de padrões. Isso aqui é uma situação, um conceito que ele é usado em praticamente todas as áreas de trabalho e de pesquisa, né? Tudo que a gente faz, a gente sempre tenta identificar padrões para que a gente possa criar rotinas para lidar com essas situações específicas, né? Acho que entrou alguém. Conseguiu entrar? Entrei. Quem é? Raquel? Andréia. Andréia, tá bom então, Andréia. Tá enxergando minha tela? Eu tô aqui também. Então, também, apareceu RP, tá certo, né? não está aparecendo aí um PowerPoint, uma figurinha de um rapaz? Deixa eu... Então, tem como que eu faço para tirar da... Ah, tá. Eu coloquei na câmera. Ai, que susto. Deixa eu ver, espera um minuto. Então, para mim não tá aparecendo nada, não. Não, então tá bom. Espera só um pouquinho, gente. Eu vou descompartilhar. Tá? E aí eu vou compartilhar novamente a tela para ver se vocês... Deixa eu só olhar aqui quem é que tá. Raquel, Luana e a Andréia, né? Então tá bom. Vou aqui tentar compartilhar novamente para ver. E o Matheus que está com a Luana. Vê aí, Andréia, se você enxerga. Só um momento. Agora sim. Tá bom, então. Então, já comecei a aula, né? Então, vou falando um pouquinho sobre aprendizado, vou falar um pouco sobre aprendizado automático, aprendizado de máquina. Essa aula de agora, ela vai ser totalmente conceitual. Não vou ter nenhuma conta para apresentar para vocês, tá? Uhum. Mas a gente vai precisar se deter em alguns conceitos. E vocês podem interromper, podem participar em qualquer momento da aula, tá bom? De repente, se vocês quiserem trazer uma situação, um exemplo, ou quiserem complementar a minha fala com algum exemplo qualquer. Tá? Eu estava falando sobre reconhecimento de padrões, tá? Reconhecimento de padrões é um termo muito utilizado hoje em dia em tempos de inteligência artificial, em tempos de tecnologias de Big Data, em tempos de sistemas de Data Warehouse, coisas do tipo assim, né? Mas isso aí, né, esse tipo de atividade, vou chamar assim, isso é realizado desde muito tempo, desde quando se criaram rotinas de trabalho, rotinas de pesquisa, coisas do tipo assim. A gente tem por intuição, né, é intuitivo nosso, às vezes, a gente nem sempre reconhece, mas tudo que a gente tenta fazer, que a gente lida com as situações da vida, a gente guarda aquilo como experiência, porque quando acontece novamente, a gente já lida com a situação de uma determinada maneira. Isso que a gente fez, que eu estou exemplificando aqui, é exatamente o uso desse conceito que eu citei, que é o de reconhecer padrões.
quando a gente busca na nossa memória, né, como aconteceu determinada coisa e como que a gente resolveu a coisa, isso a gente está utilizando um padrão de resolução. E é exatamente esse conceito aí que a gente utiliza em inteligência artificial, na elaboração de sistemas, de tecnologias, para reconhecer rosto, face, para reconhecer temperatura de ambientes, de iluminação também, coisas do tipo assim. Bem, continuando, olha só um outro exemplo. A área médica é uma área que tem desenvolvido ultimamente, né, nesses últimos anos, muitas tecnologias de inteligência artificial. Umas delas, né, são para diagnósticos, por exemplo, de doenças, né, muitos sistemas computacionais, muitos programas. Espera só um pouquinho, gente. Caiu um negócio meu aqui. E muitos equipamentos, foram elaborados com tecnologia de inteligência artificial para diagnosticar doenças específicas. Muitos deles são desenvolvidos na área oncológica, na área de diagnóstico de câncer, aqueles aparelhos radiológicos, coisas do tipo assim, né? Por que a máquina, hoje em dia, pode fazer esse tipo de trabalho, né? Que antes era realizado por um ser humano, um profissional da medicina. Porque os algoritmos que são implementados nela vão se reajustando, reparametrizando, conforme eles vão alimentando o banco de dados que possuem. Então, ele vai armazenando. É como a gente, com o ser humano, uma analogia que a gente pode fazer, é a questão da experiência. Né? A gente vai adquirindo experiência, a gente vai fazendo melhor os trabalhos, as atividades que a gente faz. Tá bom? Gente, olha, acho que tem alguém com o microfone ligado, vou pedir para desligar o microfone, tá? Se não conseguir, me avisa que eu consigo desativar aqui. Então, olha lá. Ainda falando sobre o exemplo apresentado da área médica. Pergunta: como escrever um programa de computador em que os dados e os sintomas e os resultados de exames clínicos de um determinado paciente possa apresentar um diagnóstico tão bom quanto de um médico? Né? Essa pergunta é exatamente uma motivação para a criação de sistemas de diagnósticos. Existem inúmeros sistemas de diagnóstico. Já mudo vocês, tá? Espera lá. Ativar mudo para todos. Vou ativar. Pronto. Depois eu ligo de novo, tá? A cada 5 minutos eu vou tentar dar uma paradinha e perguntar se vocês têm alguma dúvida. Então, vou deixar meu relógio aqui. Então, olha lá, continuando, né? Essa pergunta é exatamente uma motivação para a elaboração de sistemas de tecnologias de inteligência artificial, né? Que é o termo do momento, para desenvolvimento de diagnósticos, né? A elaboração de diagnósticos. Claro, obviamente que eles são cada vez melhores ou melhorados para que eles acertem cada vez mais. Né? Sempre há uma possibilidade de erro. Tudo que é feito na área de tecnologia, sempre é possível cometer erro. Né? Nada é perfeito. Né? Mas, obviamente, que se busca a perfeição. No entanto, ela ainda não foi alcançada. Uma outra situação que eu posso trazer aqui para vocês diz respeito ao comércio. Na área comercial ou na área de marketing, né, de pesquisa de mercado, por exemplo, a gente pode se perguntar o seguinte: como que a gente vai elaborar um programa que faça uma análise de dados de vendas de uma loja, por exemplo? Qual é o meu propósito numa situação dessa? É verificar quem é meu público-alvo, quem é o meu cliente, o que ele gosta de comprar, quanto que ele gasta na minha loja e coisas do tipo assim, para que a gente possa se
se adaptar para esse cliente, né? Obviamente que o perfil deve ser diverso, como todo comércio mas sempre tem, assim, uma tendência a ter um determinado perfil, né? Obviamente que numa situação dessa, os bancos de dados dos sistemas que já existem aí, eles funcionam bem para isso, né? Os sistemas gerenciadores de bancos de dados. No entanto, quando a gente vai buscar algo como uma relação dos produtos mais vendidos em conjunto, por exemplo, eu tenho clientes que eles vão, vamos supor, né? Eu seja lá o dono de um determinado comércio, um ramo do comércio, uma loja. Mas aí o meu cliente, eu quero saber se os meus clientes compram mais de um produto no meu estabelecimento, por exemplo. Se eles compram mais de um, quais são esses, que produtos são esses? Mais de um que ele costuma comprar. Será se ele tem um costume de comprar ou ele compra mais de um de forma muito esporádica ou muito espaçada, né? Outra pergunta que a gente pode ter interesse em responder: como recomendar novos produtos para esse cliente que ele costuma comprar algo semelhante? Vamos supor que eu passo a vender um novo produto, mas esse novo produto, eu preciso, obviamente, que se eu adquiro para comercializar, a gente precisa verificar se vai ter saída, né? E se ele vai ter saída, a gente pode querer pesquisar com uma pergunta como essa aí que está sendo apresentada, né? Se eu tenho já clientes, meus clientes compram algo semelhante ao que eu trouxe de novo, será se ele vai comprar também isso que está sendo apresentado, que está sendo trazido aqui como uma novidade, né? Outra pergunta que a gente pode ter interesse, né? Agora, veja só, eu estava falando da área de mercado, né, de pesquisa de mercado. Quando eu estava naquelas perguntas mais simples, eu disse que um sistema gerenciador de banco de dados ajudava muito bem, né? Porque aí a gente ia armazenando a compra, né, os dados do cliente e as compras que ele fazia, né, que ele fez, o que ele está fazendo, e aí a gente vai extraindo daquele banco de dados as informações que eu desejo e extraindo algum tipo de informação. Mas quando a gente começa a fazer perguntas mais complexas, como essa que estão aqui apresentadas, esses sistemas, eles já não funcionam tão bem, né? Olha só essa última pergunta aqui. Como agrupar os clientes da loja em grupos de forma a ter melhores resultados em operações de marketing? Isso aqui é como se eu estivesse criando vários perfis. Eu estou dividindo os meus clientes em alguns grupos, onde esses grupos são o máximo possível homogêneos, ou seja, eles são mais parecidos possível. Para quê? Para que eu possa entender qual é o perfil desses grupos e apresentar para eles os produtos mais apropriados para cada um. Bem, com essas perguntas mais complexas, como eu disse, sistemas gerenciadores de banco de dados usuais não são eficientes, né? É por isso que existem sistemas mais avançados, mais robustos, que já são implementados para responder perguntas complexas como essas que eu apresentei. E aí, esses sistemas, eles compõem, né, as técnicas de inteligência artificial. Falar em técnica de inteligência artificial é falar de um saco de gato, né? É falar de muita coisa. Mas eu vou apresentar para vocês aqui algumas técnicas existentes, a gente ainda não vai desenvolvê-las, mas vou mostrar aqui algumas dessas básicas que existem dentro da área da inteligência artificial. Vamos falar em particular das técnicas de aprendizado de máquina, que eu vou usar aqui a sigla AM, tá? Eu vou usar a sigla IA para inteligência artificial. Bem, um pouquinho de história para nós, para a gente se contextualizar. A inteligência artificial, ela não é um conceito novo,
Ela já existe desde muito tempo, inclusive nas primeiras aulas que a gente teve em sala de aula, eu comentei com vocês que esse termo inteligência artificial, ele foi criado, ele surgiu lá em 1956, em um congresso realizado numa universidade americana, tá certo? Mas aí surgiu e aí sumiu por um tempo, né? Continuaram alguns poucos pesquisadores do mundo continuaram a pesquisar sobre isso. Nunca foi assim algo tão significativo, né? Só que voltou a surgir esse conceito, né? A partir dos anos 1970, onde teve uma maior disseminação em técnicas computacionais. Nessa época, os programas que eram elaborados com inteligência artificial, né, com os conceitos da inteligência artificial, eram conhecidos como sistemas especialistas, ou sistemas baseados em conhecimento. Por que eles tinham esse nome? Porque eles eram elaborados, os sistemas computacionais da época eram elaborados a partir de conhecimentos específicos de pessoas especialistas em alguma área. Por exemplo, os médicos, né? De repente, eu queria criar um sistema de diagnóstico de doença, e aí os profissionais da área da inteligência artificial e da computação precisavam extrair dos profissionais médicos informações para que pudessem implementar nos algoritmos. Hoje em dia, isso não é diferente, também isso é feito assim. No entanto, isso com um pouco menos de dependência dos profissionais de cada área, porque já não há mais essa necessidade, né? Os sistemas, eles podem, de inteligência artificial, a gente consegue elaborar com uma independência maior. A gente dá um start, parametriza, né, inicialmente. Com isso, com essa informação introdutória ou inicial, o nosso sistema consegue consegue melhorar sozinho, né? Sozinho com as técnicas de inteligência artificial. Eu vou ativar aqui e vou perguntar para vocês. A gente vê cancelar. Agora, como é que eu cancelo aqui? Gente, não consigo desativar aqui vocês. Vocês estão me ouvindo? Tentem falar aí, por favor. Ah, tá. Eu não consegui ativar o mudo de vocês. Então, que tinha alguém que estava com o microfone... Espera um pouquinho. Então, tá bom. Vou continuar. Voltando aqui na tela dos slides. Essa aula está disponível, está no encontro 7 do nosso AVA, e eu também estou gravando. Então, eu vou disponibilizar no encontro 7 também a gravação, tá? Assim que a gente terminar. Bem, com essa crescente complexidade dos problemas, né, em termos computacionais, e com a grande demanda de dados, né, hoje em dia tudo vira dado, a gente mexe no celular, vai numa rede social, publica alguma coisa, pronto, virou um dado que alguém vai usar, né? A gente está lá no Facebook, o Facebook vai usar a nossa publicação para alguma análise, né? Ah, eu fui no Instagram, postei uma foto, pronto, o Instagram vai usar exatamente, né? Ele tem direito, quando a gente ingressa nessas redes sociais, a gente concorda que tudo que a gente publica ali possa ser manipulado por esses gerenciadores dessas redes, né? Então, isso tudo vira dado, tudo vira dado. Então, a gente gera hoje em dia um volume de dados extremamente grande, né? Que até está relacionado com aquele conceito que a gente chama de Big Data. Com isso, tornou-se necessária a elaboração de ferramentas computacionais mais autônomas. Isso, inclusive, tem a ver com o que eu acabei de falar, com aqueles sistemas especialistas. Os nossos sistemas, esses sistemas especialistas criados lá nos anos 70, dos anos 70 em diante, eles tinham uma dependência muito grande dos profissionais de cada área, da medicina, da enfermagem, da matemática, da linguística, né, e da própria computação em si. Hoje em dia, não, como eu também já citei para vocês.
a gente cria ferramentas ou tecnologias mais autônomas, onde essa dependência ela é muito flexibilizada, porque a gente cria tecnologia com alguma informação mínima e a partir disso a nossa tecnologia ela vai melhorando sozinha sem precisar diretamente dos profissionais de cada área, da área específica para a qual o programa está sendo criado. Vamos lá. Mas para as máquinas serem autônomas, a gente precisa de algumas informações, alguns requisitos, vou dizer assim, que são o que a gente chama de implementação de técnicas, né, que são capazes de criar por si, né, na parametrização desses algoritmos, a partir de experiências passadas. É como a gente vai melhorando a execução de alguma atividade conforme a gente vai realizando elas, né? Por exemplo, os jogadores de futebol, né? Ele só vai ficando bom quanto mais jogo ele participa, né? Quanto mais jogo ele está lá atuando, né? Ou seja, função capaz de resolver problemas. Voltando aqui para nosso contexto. Um exemplo aqui que eu posso trazer é a elaboração de hipótese. Falar de elaboração de hipótese é elaborar alguma pergunta, né? Fazer alguma intuição. E aí, quando a gente não tem a prova de que o que a gente está sugerindo ou o que a gente está perguntando, quando a gente não tem a resposta ou quando a gente não tem a certeza de que é fato ou que é verdade, isso é uma hipótese, né? Então, a elaboração de hipótese é um conjunto de regras, onde essas regras, para a gente da computação, a gente faz uma ligação direta com os algoritmos, né? Esse conjunto de regras vão definir, por exemplo, quando a gente estava exemplificando lá da pesquisa de mercado, uma propaganda que vai ser enviada para algum conjunto de clientes de um determinado supermercado. Para isso, para que a gente possa definir qual a propaganda que ser enviada, a gente precisa se basear em algo. E esse algo aqui para a gente vai ser exatamente as informações de compras anteriores desse meu cliente ou desse grupo de clientes, né? Isso que eu tô falando aqui para vocês. Peraí que tem um bichinho aqui me enchendo o saco. Tirei. Isso que eu estou falando aqui para vocês são as regras de decisão do meu algoritmo, tá? Falar de hipótese é a decisão, é a aprendizagem que o algoritmo executa para poder tomar uma decisão e enviar, por exemplo, aqui, no caso, a propaganda para o cliente. Tá certo? Isso tudo que eu trouxe aqui está relacionado exatamente com a questão do aprendizado. É sempre bom a gente falar, quando a gente falar dessas coisas, desses conceitos, sempre fazer uma analogia com a gente mesmo, né? A gente ser humano, porque isso tudo que a máquina, as tecnologias estão replicando, são exatamente as nossas características, são as características humanas, de aprendizado, de inteligência. Tudo que é elaborado, é produzido, é tentado exatamente isso, replicar as características humanas. Falar de aprendizado é aprender, aprendizado é de aprender, né? Como que a máquina vai aprender, como eu aprendo, como vocês aprendem, né? Inicialmente, o aprendizado ele é considerado uma característica essencial para um comportamento inteligente. Então, aqui todos nós somos minimamente inteligentes porque a gente aprende minimamente algumas coisas, né? Mas para que a gente possa cumprir um aprendizado, a gente pratica algumas ações, né? Como, por exemplo, a memorização. E aí isso vai para a máquina também, né? A máquina vai armazenar de alguma maneira. A gente observa também para aprender. A gente explora e a gente pratica e a gente organiza.
Todas essas ações aqui, elas são implementadas em sistemas de inteligência artificial, né? Por isso que a gente chama isso de inteligência artificial, porque isso aqui é a replicação do aprendizado humano. E quando a gente fala de aprendizado, a gente está falando de inteligência. Só que isso aqui é implementado, né? Isso aqui não é natural. Isso aqui não, a máquina não surge assim. Isso é colocado nela, né? Por isso que é artificial. Bem, um conceito de aprendizado trazido por esse autor aqui, Mitchell, em 1997, ele disse que era o seguinte: aprendizado é a capacidade de melhorar o desempenho na realização de alguma tarefa por meio da experiência. É exatamente isso que a gente está falando aqui. A gente vai desempenhando, vai realizando alguma atividade, que a gente realiza essa determinada atividade, a gente executa ela de uma maneira melhor, mais rápida, né, mais perfeita, né, mais bonitinha, enfim. É isso. Beleza. Agora a gente vai falar de aprendizado de máquina, né? Até aqui a gente estava fazendo uma analogia do aprendizado humano. Agora, de fato, a gente vai entrar no aprendizado de máquina, né? Esse conceito trazido por esse autor, Arthur Samuel, de 1959, olha só, bem antigo. Aprendizado de máquina é o campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem serem explicitamente programados. Assim, tem que ter um certo cuidado com esse conceito, até porque ele é um conceito já um tanto obsoleto, né? Não é que as máquinas não sejam programadas, elas são, porque senão não tem como torná-las inteligentes, né? Mas olha só o que ele diz, sem serem explicitamente. Sem serem explicitamente programados, o que ele quis dizer é assim, a gente inicia, dá um start com alguma implementação, né? Alguma linguagem, algum algoritmo basal, né? Com alguns parâmetros, para que a máquina, quando passe a executar, ela se reparametrize sozinha. Isso é o aprendizado de máquina. Em aprendizado de máquina, os computadores são programados para aprender com experiência prévia, que é só tudo que a gente está falando aqui o tempo inteiro. Falar de experiência passada, usada na aprendizagem, é falar de inteligência artificial, tá certo? Para isso, eles vão usar o conceito de indução, tá? Então, a partir de agora, esse termo ele vai aparecer bastante nessas nossas aulas. Indução. Indução é assim, em lógica, indução, existem duas maneiras inferenciais, né, de se tomar uma decisão a partir de inferências, que é a indução e a dedução. A indução é quando a gente parte de um caso específico e consegue generalizar a tomada de decisão, né? Vamos lá. Suponha que vamos supor, vocês tinham lá a disciplina de algoritmos, né? E aí vocês foram estudar para a prova de algoritmo. E aí vocês estudaram de um determinado jeito lá. E aí vocês tiraram nota alta na disciplina. O que que vocês vão concluir com isso? Ah, legal, esse jeito de estudar funciona. Então eu vou repetir esse mesmo jeito de estudar para as outras disciplinas. Pensando assim, vocês estão utilizando o raciocínio indutivo, né? Porque uma situação particular, que foi para a disciplina de algoritmo, vocês estão utilizando para as demais. Isso é uma indução. A dedução, né, de raciocínio, é o caminho contrário. Ela parte de situações genéricas ou generalizadas e particulariza, tá bom? Continuando. Aqui é só o mais ilustrativo, tá? O computador ele vai se aperfeiçoando para reforçar exatamente o que esse conceito de aprendizado de máquina que eu acabei de apresentar para vocês. Ele aperfeiçoa o seu desempenho a cada vez que ele realiza uma tarefa e aí ele vai melhorando.
Olha só, existem muitas áreas que contribuem bastante com o avanço do aprendizado de máquina, né, ou da inteligência artificial. Uma delas é exatamente a área na qual eu tenho uma formação mais próxima, a área da estatística, a área da probabilidade estatística. Obviamente que a computação contribui demasiadamente, né, é a que mais contribui, né, em seguida é a área da estatística, e outras áreas também, como a teoria da informação e a neurociência, né? Por que a neurociência entra aqui como uma área que contribui de maneira significativa? Porque a inteligência artificial, desde que ela foi criada, ela tem avançado muito, mas muito mesmo na área médica, na área da saúde, onde é uma das áreas onde ela mais é desenvolvida. Por isso que a neurociência entra aí como uma das áreas que contribui de forma significativa para o avanço do aprendizado de máquina ou da inteligência artificial. Bem, o aprendizado de máquina ele é uma das áreas de pesquisa da computação que mais tem crescido nos últimos anos, isso aí nem se fala, né? Aqui eu trouxe uma figura ilustrativa, que a gente vai ver logo mais, que ele se subdivide em aprendizado não supervisionado e aprendizado supervisionado. Aprendizado de máquina é a tradução para o termo em inglês de machine learning, né? Muitas vezes, mesmo no nosso país, de idioma português, a gente faz uso mais do termo, né, machine learning, do que aprendizado de máquina. Vai depender também da área de trabalho, né? O pessoal da área corporativa, né? Eles utilizam mais o termo em inglês. E aí, vejam só, para cada um dos tipos, a gente vai falar um pouco mais detalhado mais para frente, mas se percebam que vai se dividindo, né? O supervisionado vai para a área de regressão e de classificação, e aí cada uma delas tem essas outras possibilidades de tecnologias. O não supervisionado também vai se subdividindo, vai para a área de segmentação, visualização de dados, que é o Data Discovery, né? Não sei se vocês já ouviram falar, dentre outras coisas, VIS, etc. Bem, aplicações. Dentre todas as que eu já trouxe aqui, né? Eu já apresentei alguns exemplos, mas ainda é possível trazer mais. O reconhecimento de palavras faladas é uma área da inteligência artificial que tem se desenvolvido muito, muito. Vale falar, né, lembrar dos chatbots da vida, né, quando a gente liga no banco, quando a gente liga no call center de algum serviço que a gente paga, né, muitas das vezes a voz que a gente ouve no telefone é de uma máquina, né? Exatamente aquela máquina que está conversando com a gente, ela vai tentar entender o que a gente está falando para que ela possa tomar uma decisão de resposta, né? Para nos responder. Os sistemas de predição de taxas de cura, né? Quando isso da área da saúde, na área oncológica especificamente, naqueles tratamentos de câncer, acompanhamento de pessoas acometidas dessas doenças, quando elas vão realizar tratamento, toda a informação a respeito do desenvolvimento do tratamento realizado, ela alimenta algum tipo de sistema. E aí esses sistemas começam a prever, né, a avaliar a evolução da doença. E aí faz uma estimativa da cura daquele determinado paciente, né? Verificar se ele tem uma alta chance, se ele tem uma média chance, ou se ele tem pouca chance de cura, né? Detecção de fraudes. Olha só, isso aqui é uma área que está em alta. Se vocês forem, por exemplo, nessas redes sociais corporativas, como o LinkedIn, vocês vão ver que tem oferta de vaga de trabalho tem muita oferta de vaga de trabalho nessa área, de detecção de fraudes, né? As tecnologias de inteligência artificial ou de aprendizado de máquina,
desenvolve muita coisa desenvolvida aqui, né, para detectar fraude, por exemplo, de internet ou de uso de energia elétrica. Eu conheço o Juliano, vocês conhecem o Juliano, não conhece? O professor Juliano que saiu? Conhece, né? Peraí, deixa eu só ver aqui rapidinho, fui olhar se vocês estão aqui, para não estar falando sozinho. Pera lá, vou voltar na aula. Então, o Juliano, ele trabalha na CPFL. E aí o Juliano estava me contando uma vez que ele estava desenvolvendo um programa para detectar fraude, exatamente de roubo de energia, né? Em algumas áreas da cidade, né? Onde isso ocorria. E aí ele estava desenvolvendo um sistema para isso. Automóveis autônomos. Isso aqui também está na mídia aí o tempo inteiro, né? O desenvolvimento de automóveis autônomos. Por enquanto, isso é tudo ainda em fase de teste. Não existe ainda nas ruas, né? E a área da genética. A genética também aplica bastante recurso de aprendizado de máquina, tá? Ele é um dos principais pilares da nova era industrial. As indústrias aí, não só as, né, de desenvolvimento de sistemas, mas a indústria como um todo, também investe nisso aí, né? Por quê? Porque permite... Gente, aqui eu moro aqui perto, numa rua, eu moro no centro de Campinas. Então, eu moro numa rua que passa bastante moto. Então, vocês vão ficar ouvindo barulho. Aqui eu não estou com a janela aberta. Bem, o aprendizado de máquina, ele permite, né, isso na área industrial, que é o que eu estou exemplificando aqui, permite extração de informação, né, a partir de dados, de maneira eficiente e eficaz, porque se não for assim, a gente não consegue extrair informação que possa nos basear na tomada de decisão, tá? Sempre é pensando assim que a gente faz extração de informação. Com isso, ela possibilita o aumento da compreensão de como nós, os seres humanos, aprendemos. Então, a máquina, ela sempre está tentando imitar o ser humano, né? Tentando imitar como que o ser humano aprende, como que esse aprendizado vai ser útil, como que aprender, qual é a vantagem que eu vou ter ao aprender determinada atividade, vou aprender a tomar determinada decisão. É sempre pensando assim, né, que esses sistemas são desenvolvidos, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, vou descer aqui um pouquinho, né, toda vez, muitos dos métodos de aprendizado de máquina, eles são realizados em duas etapas. Uma etapa que ele chama de treinamento e uma outra etapa que chama de validação. Certo? Então, assim, vamos supor, eu estou elaborando um sistema, né? E aí esse sistema, ele é para que eu possa acompanhar, vamos supor, o desenvolvimento dos meus alunos, para saber se eles estão indo bem na disciplina, se eles estão tendo dificuldade ou não, né? Para que eu possa, a partir do resultado que eu encontrar, eu fazer alguma adaptação da minha maneira de ensinar, ou do meu método avaliativo, ou coisa do tipo assim, certo? E aí, para que eu possa implementar esse sistema e que ele possa funcionar de maneira global ou geral, eu preciso testar esse sistema antes de colocar ele para rodar definitivamente, né? Quando eu estou testando o sistema, eu estou na etapa do treinamento, que a gente chama, tá? Em aprendizado de máquina ou machine learning, a gente chama isso de etapa de treinamento. Então, a gente vai ter um subconjunto lá de dados para que a gente possa treinar o sistema antes da implementação definitiva dele, certo? Bem,
O modelo ou hipótese, a aprendizagem de máquina permite que um modelo ou uma hipótese seja capaz de relacionar valores de atributos de entrada. Isso aqui é um outro conceito que a gente vai falar bastante. Atributos de entrada, ou seja, eu estou alimentando aquele sistema com alguma informação, tá certo? Que a gente também vai ver mais à frente aqui, que eles são conhecidos como previsores também, né? A partir de um objeto do conjunto de treinamento. E aí a gente vai ter um resultado. Esse resultado é o que a gente vai chamar de atributo de saída, tá bom? De atributo de saída. Bem, um algoritmo de aprendizado de máquina, ele deve ser capaz de lidar com dados imperfeitos. Por quê? Porque a vida não é perfeita. Nada é perfeito, né? A gente só é perfeito quando a gente morre, aí todo mundo vai falar pra gente assim, ah, ele era tão bonzinho, ele era um amor, não fazia mal para ninguém, né? A gente só vira perfeito nesse momento. Mas enquanto a gente está vivo, não é perfeito. Então, nada é perfeito, tá certo? Então, mais uma vez, se a gente está falando de inteligência artificial, obviamente que a gente tem que pensar na realidade, né? A realidade é essa. Os dados não são redondinhos, bonitinhos, como muitas vezes os filmes, as histórias contam, né? Eles são imperfeitos. E aí os nossos sistemas e nossas tecnologias precisam estar prontas para isso, para lidar com essa situação. Falar de dados imperfeitos é falar de dados com ruídos, né? O que é um dado com ruído? Assim, vamos supor, a gente tem na turma alunos do curso de Ciência da Computação, nessa disciplina, né? A disciplina de Inteligência Artificial e Computacional. Só é oferecida para alunos do curso de Ciência da Computação. No entanto, surgiu um aluno da pedagogia para assistir aula. Aí a gente olha para aquilo e pergunta, o que você faz aqui? Aí esse aluno diz, eu quero participar. Eu vi essa disciplina sendo ofertada e eu fiquei curioso e interessado. Isso seria um dado com ruído, sabe? Um dado que é muito distinto do restante. Dado inconsistente. Dado inconsistente é aquele dado que não faz sentido. Por exemplo, a gente tem lá, né, eu vou coletar as informações de vocês, e uma dessas informações que eu posso coletar de vocês vai ser a idade, por exemplo, e aí, de repente, no meu banco de dados, eu percebi que aparece a Raquel dizendo que tem 95 anos. Obviamente que esse dado tem algum problema, né? Porque eu sei que a Raquel não tem essa idade, né? Então, esse dado que eu tenho armazenado no meu sistema de banco de dados, ele está inconsistente, porque ele não é verdadeiro. Outra informação, né? Outra informação, dado ausente, que também é um tipo de dado imperfeito. Dado ausente é isso, não tenho dado, né? Eu lá no meu banco de dados, né, quando eu coletei as informações de vocês, a Andreia não tem a idade da Andreia. Aí, tá faltando a idade da Andreia. Como que eu vou resolver isso? Né, eu vou perguntar para a Andreia a idade dela. No entanto, assim, do exemplo que eu estou trazendo aqui é muito simples. Mas imagina isso numa escala gigante, numa escala industrial, né? Dado ausente. Como é que a gente recupera essa falta de informação? Né? Aí os nossos sistemas, eles precisam ser capazes de lidar com isso para que eu não seja prejudicado com esse tipo de problema. Né? Dado redundante é dado duplicado, é dado que quer dizer a mesma coisa, né? Desnecessário e coisa do tipo assim. Então, isso aqui é o que a gente chama de dado imperfeito, tá? E o algoritmo do aprendizado de máquina, ele deve ser capaz de lidar com tudo isso aqui. Inclusive, muitos deles são
desenvolvidos para corrigir esse tipo de problema. Bem, um algoritmo de machine learning, ou aprendizado de máquina, ele deve ser robusto a esses problemas. É isso que eu quis dizer. Ser robusto é ser capaz de lidar, é ser capaz de não ser atrapalhado, né, para que ele seja capaz de minimizar a influência no processo de indução, ou seja, na execução de alguma atividade de hipótese. Bem, muitas vezes, os problemas que ocorrem nos dados, eles podem prejudicar esse processo, tá? Não quer dizer que os meus sistemas sejam, como eu estou falando, né? Sejam perfeitos e esses tipos de dados de problemas nos dados que ocorrem, eles nunca vão atrapalhar. Isso também não é verdade, tá? Obviamente que a gente tenta elaborar sempre sistemas muito robustos, né? Que eles sejam prejudicados o mínimo possível. No entanto, há situações onde eles são prejudicados. Quando isso acontece, a gente precisa recorrer ao uso de técnicas de pré-processamento. Ou seja, antes da execução definitiva ou colocar o sistema para trabalhar de fato, no período, na etapa do treinamento, até mesmo antes, a gente tem que fazer testes, né? Para quê? Para a identificação e para que a gente possa minimizar esses problemas aí, né? Então, tudo tem que ser pensado. Quero construir um sistema onde, vamos supor, seria o ideal, né? Que o sistema que corrija as provas para mim. Eu vou com 10 questões, aí eu alimento esse sistema com as informações dos alunos, e aí ele faz a correção da prova. Aí, vamos supor, eu vou ver a nota dos meus alunos, aí o sistema está lá tudo zero. Opa, todo mundo tirou zero? Não, não é possível. E aí a gente tem que ir lá ver qual é o problema que está acontecendo, né? Então, quando a gente se depara com um problema desse tipo, a gente precisa corrigir, né? Então, é a identificação e a minimização desses problemas, de preferência nessa etapa, na etapa do pré-processamento, porque às vezes os problemas também acontecem quando a gente já está lá em execução do sistema, o sistema está colocado para funcionar, e aí a gente, por uma infelicidade, encontra um problemão, né? Com algum tipo de alimentação do banco, algum tipo de execução do sistema. Bem, o algoritmo de aprendizado de máquina, na etapa de treinamento, ou seja, depois que ele passa da etapa de treinamento, ele vai permitir que a gente consiga realizar a indução de hipóteses. Realizar a indução de hipóteses é a generalização do meu algoritmo. É botar ele para funcionar, para lidar com situações similares àquela que eu trabalhei na etapa de treinamento. O algoritmo com hipótese induzida, né, ou seja, já implementada a hipótese, ele vai permitir que os resultados que eu vou obter sejam confiáveis, tá? Então, é por isso que a gente tem que ter bastante cuidado aqui na etapa do treinamento, porque mais à frente eu vou ter a garantia de que os resultados que eu vou obter serão minimamente confiáveis. Bem, o algoritmo de aprendizado de máquina, ele deve ser capaz de realizar a generalização da hipótese. Enfim, se ele chegar aqui nessa etapa, ele está, de fato, pronto para ser colocado em atividade ou em implementação. Mas existem problemas, como eu disse para vocês. O mundo não é tão perfeito assim, mesmo na etapa de treinamento. Pode acontecer esses dois tipos de problemas que eu trouxe aqui, e não são os únicos, tá? Não são os únicos, mas esses aqui são dois problemas que são graves, né, quando eles ocorrem.
É assim, o primeiro deles é o que a gente chama de overfitting, tá? Overfitting é um superajustamento aos dados do treinamento. É assim, eu estou na etapa de treinamento com o meu sistema, eu estou testando, né, as hipóteses que eu tenho, né? Só que elas acontece que quando eu treino, os resultados que eu obtenho com os dados do treinamento, eles são maravilhosos. Mas aí, quando eu coloco para analisar outro tipo de dado, ou seja, quando eu coloco o meu sistema para a etapa de validação, o resultado que eu obtenho já não é tão bom assim. Isso quer dizer o quê? Que lá na etapa do treinamento, por que era tão bom e agora não é mais? É porque aconteceu, numa situação dessa, o que ele chama de overfitting ou de superajustamento aos dados de treinamento. Isso aqui é um problema, assim, bastante comum e, de certa forma, um tanto difícil de resolver. Por isso que ele entra aqui nos dois tipos, na listagem de problemas que podem ser encontrados em Machine Learning. O segundo problema é o que ele chama de underfitting. Underfitting é o caso contrário do overfitting. Ou seja, já na etapa de treinamento, eu não consigo ter um bom ajustamento dos meus dados de treinamento, ou seja, a resposta que eu estou buscando, o resultado que eu estou esperando que aconteça, né, que o meu sistema devolva, não está sendo bom, já na etapa de treinamento. Tá? Isso é o que chama de baixo ajustamento, ou de underfitting. E, mais uma vez, isso aí é um problema bem difícil de resolver e que ocorre com uma certa frequência. Bem, vamos falar agora dos tipos de aprendizado de máquina. Tá? Aí está aprendizado, mas é aprendizado de máquina. Se dividem, na realidade, em três áreas, mas a gente vai desenvolver aqui mais especificamente sobre duas, que são as tarefas preditivas e são as tarefas descritivas. Tá? Vamos falar sobre as duas individualmente. Bem, as preditivas têm como meta encontrar uma função, que é um modelo, né? A função a gente vai usar como sinônimo para partir dos dados de treinamento, para que possa ser utilizada para prever algum rótulo ou valor, que vai ser o nosso atributo de saída, tá? Que possa caracterizar um novo exemplo, com base em informações de entrada ou atributos de entrada. Aqui voltam aqueles termos que eu já citei anteriormente. Por isso que eu falei para vocês, ó, aqui a gente vai usar bastante, é importante a gente guardar esse termo, que é o atributo de entrada, é o dado de entrada. O atributo de saída ou o rótulo é exatamente o resultado que o meu sistema apresenta, tá certo? E as tarefas preditivas, elas são executadas com os chamados modelos preditivos. E aí tem um monte de técnica que se encontra aí dentro. É o que a gente chama de aprendizado supervisionado, tá? O aprendizado supervisionado. As tarefas preditivas compõem esse termo aqui. As tarefas descritivas, elas são um pouco menos rigorosas, né? A meta delas é apenas a exploração ou a descrição de um conjunto de dados, né? Elas seguem o paradigma do aprendizado não supervisionado, então, ou seja, elas compõem o conjunto de aprendizado não supervisionado. É como se a gente quisesse pegar um determinado conjunto e criar grupos a partir deles. Quais são os grupos aqui mais homogêneos? Para quê? Para dividir, para ficar mais simples de enxergar para esse conjunto, por exemplo.
certo? Então, aqui, ó, agora que a gente falou das tarefas preditivas, das tarefas descritivas, a gente fala dos tipos de aprendizado, tá? Que eu, inclusive, já citei agora há pouco. O supervisionado, que inclui as tarefas preditivas, ele é um tipo de aprendizado indutivo, tá? Ele usa hipóteses e aí faz a indução, ou seja, supõe alguma coisa para que possa se generalizar mais tarde. Da mesma maneira, o aprendizado não supervisionado, né, que são as tarefas descritivas. Ele também é um tipo de aprendizado indutivo, tá? Ele também é um tipo de aprendizado indutivo. Agora surge um novo tipo de aprendizado. Talvez vocês já tenham ouvido falar, mas aqui nessa aula eu ainda não tinha falado, que é o aprendizado dito por reforço, né? Ele é um aprendizado dedutivo, ou seja, a máquina vai trabalhando e vai sendo recompensada, né? E aí ela vai se tornando muito boa em alguma coisa específica, né? Alguma coisa específica. Então, ela parte de uma informação mais geral, e aí ela vai melhorando alguma execução, alguma atividade específica, através da recompensa que ela vai recebendo. Por isso que esse tipo de aprendizado, ele é considerado um aprendizado dedutivo, tá bom? E aqui nessa figura tem as divisões, né? O machine learning aqui como o grande centro de tudo isso, e aí a divisão dele em aprendizado supervisionado, né, não supervisionado, e agora apareceu o aprendizado por reforço, que aí ele se subdivide nesse monte de tarefa aqui, tá? Bem, uma outra figura para ilustrar o aprendizado indutivo, que é o que a gente vai focar nessa aula de hoje, tá? É essa aqui, apresentado por esses autores, Facelli e Ettiol. Inclusive, esse livro está disponível na biblioteca virtual. Ele é bem legal. Seria interessante vocês acessarem na biblioteca virtual e dar uma folheada nele, nem que seja só por curiosidade. Bem, o aprendizado indutivo, como a gente já viu, ele se divide em outros dois tipos, né? Que é o supervisionado, que vem das tarefas preditivas, né? E aí, esse supervisionado, tarefas preditivas, a depender do rótulo ou do meu atributo de saída, vai se dividir também nesses dois outros tipos aqui, que são os métodos de regressão, né? Talvez você já tenha ouvido falar isso em estatística ou em métodos quantitativos, são os modelos de regressão, ou os modelos de classificação. Quando que a gente usa um ou o outro? Eu uso o modelo de classificação, em geral, quando eu tenho um atributo de saída dito categórico ou qualitativo, ou não numérico, né? Por exemplo, eu quero avaliar o perfil de cliente de um banco. Eu trabalho em um banco, eu sou da área de crédito, por exemplo, e aí eu recebo clientes, né, ou potenciais clientes que vêm solicitar crédito. Ok, mas antes da gente liberar o crédito, a gente faz uma análise do perfil desse cliente. E aí o resultado que o meu sistema vai dar é do tipo, ele é um bom cliente, ou seja, um cliente com baixo risco de inadimplência, ou ele é um mau cliente, ou um cliente com um alto índice de inadimplência. Por exemplo, quando eu quero estudar coisas desse tipo, o que é o resultado do meu algoritmo ou do meu sistema? É dizer se o cara está apto ou não para receber o crédito. Não foi um número que eu obtive como resultado, mas sim um adjetivo ou um atributo. Quando eu recebo dos meus sistemas respostas desse tipo, a gente precisa, quando vai fazer uso de sistemas de aprendizado de máquina, a gente usa os sistemas, os métodos ou as técnicas de classificação. Estou classificando o cara, né? Ele é
vai ser um bom cliente ou não. Quando a gente tem um atributo numérico, um atributo de saída que é numérico, por exemplo, estou estimando a média de duração das aulas ao vivo, por exemplo. As aulas ao vivo duram em torno de 2 horas e 30 minutos, ou 3 horas, sei lá, 150 minutos, coisas do tipo assim. E aí vocês querem estimar para vocês saberem o tempo que vocês vão ficar em cada aula, por exemplo. Isso aí, para vocês fazerem essa estimativa, né, por uma medida numérica ou quantitativa, vocês vão utilizar métodos de regressão. Tá certo? Então, é isso que diferencia quando que você usa método de classificação, ou técnica de classificação, ou técnica de regressão. Falando agora do aprendizado não supervisionado, são aquelas tarefas descritivas, onde a gente não tem intenção de prever alguma coisa, mas a gente quer agrupar algum dado para limpar, né, a minha apresentação, para simplificar, para resumir, né? Da mesma maneira que a sumarização, né, que é bem parecido com o agrupamento, é que o agrupamento a gente é para criar grupos. A sumarização é o resumo de qualquer jeito. No máximo, a gente verifica algum tipo de associação. É assim, é verificar qual é a associação que tem do número de horas que eu permaneço na faculdade com as notas que eu obtenho nas atividades, por exemplo. Tem alguma associação isso aí? Não sei. Mas eu vou investigar, porque parece que quanto mais tempo eu fico na faculdade, maiores são as notas. Tô chutando, tá? Tô brincando. Mas é isso. Então, aqui, ó, então, o aprendizado indutivo, eles se dividem nessas duas classificações, e aí se subdividem aqui embaixo. Aqui embaixo, de fato, são as técnicas, tá? As técnicas de machine learning que são utilizadas. Olha lá. Ainda falando do aprendizado supervisionado, vou falar das tarefas preditivas, falo o seguinte: o algoritmo precisa de exemplos rotulados, tá? Porque senão eu não vou conseguir treinar, ou seja, eu vou ter que ter o meu conjunto de dados já algumas informações prévias para que eu possa treinar, tá bom? Com relação à tarefa que eu quero desenvolver. Um exemplo seria o seguinte: se o problema é descobrir como se um paciente, considerando os sintomas que ele vai ter, se ele tem ou não alguma doença, né? Vamos supor a COVID-19. O que vocês têm ouvido falar da COVID-19? Quando eu tenho tosse seca, quando eu tenho febre e dificuldade para respirar, eu sou um suspeito de estar com coronavírus. Não é isso? Vocês têm ouvido falar? Né? Pois então, é como se a gente quisesse prever se alguém está ou não com o coronavírus, ou com a COVID-19, que é a doença, né? Para isso, vamos supor, um sistema está sendo criado, né, não o teste, obviamente, né, o teste já é a parte biológica, né, a parte clínica, para prever se as pessoas têm ou não. Mas para isso a gente precisa alimentar sistemas, né? Vocês sabem disso. Então, algum tipo de informação precisa ser inserida, né? E aí é o que a gente chama de rótulo, né? O que a gente chama de rótulo. Se esse paciente ou esse conjunto de sintomas me diz que esse paciente tem a doença X, vou ter como rótulo o atributo de saída o doente. Esse cara está doente. Se ele não tiver, esse cara não está doente. Então, esse é o rótulo de saída, ou a saída. E aí é o que o aprendizado supervisionado faz. Técnicas mais conhecidas, claro que não são as únicas, mas olha só. Regressão linear, que é uma técnica de previsão. Regressão logística também é um modelo de previsão. Redes neurais artificiais, que é o que a Raquel está estudando, né? Também é um método de previsão. Máquina de suporte vetorial, ou kernel, né? Máquinas kernel,
árvore de decisão e cá vizinhos mais próximos. Também tudo é traduzido, né? Então, às vezes, não fica uma tradução muito boa. Mas essas aqui são as principais técnicas de aprendizado supervisionado que existem. Não são as únicas, né? Não se esgota aqui essa lista. Essa lista é muito maior. Mas é só para vocês verem os tipos de técnicas que existem. Essas duas primeiras aqui, por exemplo, a linear e a logística, elas foram desenvolvidas dentro da estatística. Né? Foi a estatística quem desenvolveu primeiro as técnicas de regressão linear e logística. A partir daí, isso foi se ampliando para as outras áreas. Essas outras aqui já foram mais dentro da computação, em parceria com a estatística. Exemplo, tá? Quando vocês ouvirem falar de atributo de saída, vocês também podem associar com esse termo aqui, ó, variável dependente. Tá? Variável dependente. Quando falar de variável dependente, é a mesma coisa que o atributo de saída do meu algoritmo. Variável independente é o meu atributo de entrada, é com o que é a informação com a que eu alimento o meu sistema. Tá? Em estatística, mais especificamente, a gente chama isso de variável independente. Olha só aqui alguns exemplos. Quando eu quero estimar o salário, né, eu quero ter como atributo de saída o salário dos alunos formados em ciência da computação, por exemplo. Eu vou usar como informação de entrada o total de anos que eles têm de carreira, a formação deles, né? Eles são formados, como que é o histórico deles, por exemplo, e qual é a idade que eles possuem na formação, na formatura, por exemplo. Eu quero estimar na área de seguros, ó, o risco de acidente automotivo. Não sei se vocês já devem saber, mas o perfil é diferente. O valor do seguro vai depender do perfil da pessoa. A idade é considerada, o sexo é considerado, a faixa salarial, e entre outros, até a região que a gente reside, ela é considerada na hora em que vai ser calculado o risco de acidente de automóvel. E quando a gente vai fazer o seguro disso aí, o seguro também leva em conta esse monte de informação, né? Dentre outras coisas aqui. Olha só, a nota do Enem. Se vocês já fizeram Enem, certamente o histórico escolar de vocês foi um fator importante, né? Ou relacionado com a nota que vocês obtiveram na prova. Já o aprendizado não supervisionado, né, que está relacionado com as tarefas descritivas, ou seja, não faz previsão nenhuma, ele apenas descreve, ele tem a intenção de encontrar representações informativas dos dados. Às vezes o conjunto está bagunçado, às vezes o conjunto não está tão organizado como eu gostaria, então a gente sumariza ou resume, ou a gente reagrupa, né? Por questão informativa apenas, e não preditiva, tá? Por exemplo, ó, sistema de recomendação de filmes ou de músicas, aí aqui vale lembrar do Netflix, né? Por que a Netflix, quando eu abro lá o meu perfil da Netflix, aparece já sugestões de alguns tipos de filmes? Porque o sistema do aplicativo, né? Ele já avalia meu perfil e verifica quais são os tipos de filme que eu assisto, né? E aí ele já traz como atributo de saída as recomendações. Detecção de anomalia, visualização de dados, coisas do tipo assim, tá? Também compõem o não supervisionado. As técnicas mais utilizadas dentro dessa área, das tarefas descritivas ou de aprendizado não supervisionado, são redes neurais artificiais também. Percebam que não tem assim uma divisão tão perfeita. Algumas técnicas usadas lá nas preditivas também podem ser utilizadas aqui nas descritivas, né? Um exemplo são as redes neurais, né? As redes neurais artificiais. Aí tem essas outras aqui, clusterização, expectativa maximização.
componentes principais, análise de agrupamentos também, que eu não coloquei aqui, mas eu lembrei, tá? Esses outros dois aqui. Por exemplo, essa aqui, ó, análise de componentes principais, ela é uma técnica originalmente criada dentro da estatística também. E aí, logo em seguida, outras áreas se apropriaram dessa técnica. Eu vou fazer um intervalinho de no máximo 10 minutos, aí a gente volta para falar sobre o último tipo de aprendizado, que é o aprendizado por reforço. Aí vou mostrar alguns exemplos de aplicação em área, vai ser bem rapidinho também, e aí a gente encerra a aula, tudo bem? Vocês estão aí? Sim, sim. Beleza. Tá bom? Então, eu vou fazer um intervalinho aqui. Vou desligar o meu microfone, mas vou deixar a minha câmera ligada para vocês me verem. Tá Então, bom, vou tá bom. aproveitar para comer uma fruta. Aí faço isso também. Já vem.
Gente, vamos retomar? Vamos. Tá bom, vamos lá. Espera só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Vou alterar aqui uma geral. Um pouquinho. Pronto, é isso. Aqui eu não sei mexer direito nisso. Mas vamos lá. Eu vou voltar aqui para o slide. Vamos falar do último tipo de aprendizado da nossa aula, desse encontro, tá? O aprendizado por reforço, ele é diferente um pouco dos dois anteriores que a gente comentou, que é o aprendizado supervisionado e o aprendizado não supervisionado, né? Porque ambos são do tipo indutivos, ou seja, eles partem de experiências específicas para generalizações. O aprendizado por reforço, não. Ele parte de generalizações para experiências específicas. Ou seja, ele se especializa em algo pontual. Ou seja, ele, eu digo a máquina ou o algoritmo, tá certo? Então, o que é o aprendizado por reforço? O algoritmo faz com que os agentes, ou, por exemplo, um robô, aprendam uma política de ações, onde essas ações elas vão permitir a maximização da recompensa, ou seja, o meu sistema ele é recompensado de alguma maneira toda vez que ele acerta algo que ele realiza, tá? E aí ele vai, o algoritmo que está ali implementado, está sendo executado, vai perceber isso. E aí ele vai melhorando, ele vai realizando cada vez melhor ou mais bem feita a determinada atividade para a qual ele foi designado. Ou seja, a máquina, ela tenta aprender qual a melhor ação que deve ser tomada, né? Obviamente com as condicionalidades, né? Ou seja, depende das circunstâncias na qual a ação é executada. Bem, o futuro, né, que é o resultado, o que virá, ele é uma variável aleatória. Eu esqueci de desligar minha câmera, vou desligar aqui. Ele é uma variável aleatória. Ou seja, não se sabe a priori o resultado que vai ser obtido, né? Diferente um pouco do resultado indutivo, de onde a gente já tem a suspeita do que ocorrerá. Vamos supor, no caso do cliente lá do banco. A gente sabe que a análise do perfil do cliente para fornecer um crédito para ele só vai ser um dos dois tipos possíveis. Ou ele é um bom cliente, ou ele não é um bom cliente, né? Para receber um crédito da empresa, por exemplo. Bem, a tentativa é incorporar no algoritmo, no aprendizado por reforço, as mudanças eventuais que podem acontecer no ambiente do processo de onde ele é desenvolvido, tá certo? Bem, a ideia da aprendizagem por reforço, ela vem da psicologia. Não sei se vocês já ouviram falar que existe a linha de pesquisa, ou a linha de estudo, ou a linha de ideias behaviorista. Behaviorista vem de behavior, que é de comportamento, é comportamental. Então, são os estudos comportamentais. Então, quando a gente se comporta de um determinado jeito para alguma determinada atividade, quando a gente melhora esse comportamento para lidar com as situações, espera-se que a gente obtenha resultados cada vez melhores. É baseado nesta ideia do behaviorismo que o aprendizado por reforço criou suas tecnologias.
algoritmos. Com o tempo e com a repetição dos experimentos, o que é esperado é que o agente, né, o sistema, o robô, o algoritmo, etc., consiga associar as ações que geram uma maior recompensa em cada situação. A ideia é, a máquina observa um estado da natureza dentro de um determinado conjunto de cenários ou de possíveis cenários, né, futuros, e com isso, né, com base nisso, vai escolher a ação a tomar. O que eu vou fazer? Eu sei que está assim, e aí eu vou fazer assado, para saber se eu vou ter um bom resultado. Bem, a ideia é essa. O processo vai se repetir até que a máquina seja capaz de escolher a melhor ação. Então, ela faz de um jeito, foi bom, mas não foi tão bom. Beleza. Na próxima rodada, ela faz um pouco diferente. E aí vai vendo que vai resultando no melhor cenário, no melhor resultado, até atingir o melhor resultado possível dentro de todas as condicionalidades que se tem. Tá aqui, ó. Lembra? Algum de vocês tem cachorro? Eu tenho. Então, certamente você ensina seu cachorro a fazer alguma coisa, não ensina? Ensina ele a comer, sei lá, a sair para fazer xixi, ou a dizer quando ele está com fome, coisas do tipo assim. A gente ensina os animais a nos transmitirem sinais para que a gente possa entender o que eles querem, né? Esse mesmo tipo de aprendizado que a gente fornece para o cachorro, por exemplo, ou os animais de uma forma geral, é bem parecido com o aprendizado por reforço. Você vai treinando o animal, até que chega uma hora que ele já faz aquilo que você quer que ele faça, ele faz bem feito. Tá certo? Um bom exemplo também de aprendizado por reforço são os carros autônomos. Tá? Os carros autônomos, os sistemas que trabalham, né, em carros autônomos, eles são considerados sistemas de machine learning por reforço. Tá? Porque eles vão aprendendo, por exemplo, a como se deslocar de um ponto a um outro em uma determinada rodovia. Eles vão identificar obstáculos, eles vão identificar as regras de sinalização ou de velocidade, coisas do tipo assim, e dentre outras coisas. Aí aqui a gente já vai encerrar, tá? Já. Vamos falar sobre a filtragem alguns exemplos de machine learning, por exemplo, filtragem de spam. Né? Os e-mails, quando a gente recebe, muitos deles caem na caixa de spam, né? E quando eles caem na caixa de spam, certamente alguma decisão foi tomada para eles pararem ali, tá? O algoritmo que está no nosso e-mail, implementado no nosso e-mail, certamente foi quem tomou a decisão. A gente não vai olhar o e-mail, isso aqui é spam, vai para a caixa de spam. Não é. Quando a gente vê, ele já está lá. E alguém tomou essa decisão por nós, e certamente foi o nosso sistema de gerenciador de mensagem, que é o e-mail. Né? O outro exemplo de implementação de machine learning, o aprendizado de máquina, é o reconhecimento óptico de caracteres. Quando a gente está lá com o celular, e aí a gente quer copiar, está lendo alguma coisa, a gente quer copiar um determinado trecho do que a gente está lendo, é exatamente esse tipo de tecnologia. É o reconhecimento óptico dos caracteres. Quando a gente aperta ali, ele reconhece que aquilo são palavras, por exemplo, e ele pergunta se a gente quer copiar, por exemplo. Né? O processamento de linguagem natural. Isso aqui é uma área extremamente importante da inteligência artificial, que é o desejo de fazer com que a máquina reproduza a linguagem nossa, a linguagem do ser humano, né? Isso está bastante relacionado com a área da linguística, né? A inteligência artificial nesse ramo aqui de desenvolvimento de linguagem natural, eles atuam bastante com os linguistas. É fazer as máquinas falarem, é fazer as máquinas entenderem o que a gente fala para elas,
né, com a nossa fala, de fato, né, elas entenderem como a gente constrói as frases e coisas do tipo assim. E aí os motores de busca também, né? Certamente a inteligência artificial aqui está mais do que envolvida. A Google, né? Dentre outros aqui que são menos usados por nós. Diagnóstico médico, já falei isso lá no comecinho da nossa aula, sistemas diagnósticos, né? A bioinformática também, que inclusive são os estudos da genética, né, que estão aí envolvidos. O reconhecimento de fala, quando a gente fala lá para a nossa máquina, né, virtual, né, dá alguma instrução e ela reconhece, está relacionado também com o processamento de linguagem natural, porque ela entende o que a gente diz. O reconhecimento de escrita, quando a gente consegue escrever algo no nosso dispositivo, o dispositivo armazena isso. Visão computacional, que é a análise de imagens, né, está relacionado basicamente com a análise de imagem, é olhar uma radiografia e essa radiografia ser alimentada em um determinado sistema e o sistema me dizer se algum diagnóstico, por exemplo, é positivo ou não. E aí a robótica, né? A robótica também é uma área da inteligência artificial, é que não é bem o que a gente foca nessa disciplina, mas a robótica também é um ramo da inteligência artificial. E aí a pergunta que surge é, qual é o melhor? Qual é o melhor tipo de aprendizado? Bem, depende, né? Depende do que se está analisando. Então, dependendo do problema que eu tenho em mãos para resolver, dependendo da minha hipótese a ser constatada ou não, eu vou escolher uma técnica de aprendizado supervisionado ou uma técnica de aprendizado não supervisionado, ou até mesmo uma técnica de aprendizagem por reforço, tá bom? Pois cada problema, né, ou cada situação tem as suas peculiaridades. Bem, essa foi a bibliografia que eu usei, tá, para elaborar essa aula. Eu esqueci de colocar aqui na primeira, ó, essa primeira que está aqui, é a que está na biblioteca virtual. Eu poderia ter colocado o link aqui, eu esqueci. Mas eu vou fazer isso e vou divulgar para vocês. Porque esse livro ele é bem bacana, tá? Esse livro é bem bacana. Esses outros aqui, ó, já está com o endereço que vocês poderão acessar se quiserem, tá bom? E é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer fazer algum comentário sobre a aula? Quer falar nada? Não? Tá bom, então. Essa aula eu vou disponibilizar, eu acho que eu já disponibilizei, mas eu vou só atualizar aquela referência bibliográfica e aí eu disponibilizo de novo, já já. Então, o que eu queria pedir para vocês, eu acho que se vocês puderem registrar esse momento, tirar uma foto aí para vocês registrarem, para dizer que a gente fez a aula, só para a gente ter uma documentação desse momento. Vocês conseguem fazer isso já? Vou até me arrumar. Então, tá bom. Então, tá bom. Façam, por favor, inclusive para documentar para vocês também, tá? É uma maneira da gente ficar respaldado aí com esse nosso encontro. Então é isso, gente. Vamos torcer para que essa situação ela passe logo, o mais breve possível, porque a gente possa voltar a poder circular, né, normalmente pela cidade, para que a gente possa voltar a frequentar a faculdade e, enfim, né, para que essas mortes elas cessem, né, pela Covid-19, tá bom? Tudo de bom para vocês.
Não deixem de olhar a lista de exercícios, que está lá no encontro 6, tá? A lista de exercícios está no encontro 6. Vocês vão me entregar essa lista até o dia 15 de abril. Vocês podem conversar entre vocês, tá? O que vocês podem fazer assim, como é cálculo, a lista de exercício é cálculo, vocês podem fazer manualmente, numa folha de caderno, numa outra folha sulfite, vocês podem fotografar, tá? E aí vocês podem me enviar por e-mail, tanto lá no AVA quanto o meu e-mail institucional. Eu vou divulgar para vocês o meu e-mail, tá? Para que vocês possam me enviar. Só não deixem de me enviar, porque senão vocês ficam sem nota de atividades. Assim, e aí vai ser uma lista por aluno, tá? Mesmo que vocês conversem entre vocês para resolver a lista, mas eu vou pedir que cada aluno faça a sua individualmente, depois de vocês trocarem ideias aí entre vocês. E aí vocês podem fotografar, para não ter que ficar digitando e tal, porque isso dá trabalho. A não ser que vocês queiram também, tá? Mas eu estou dando uma ideia de facilitar o desenvolvimento da lista. Tudo bem? Ok. Já tem dia de prova? Então, a gente ainda está sem calendário de prova. O calendário que existia, ele por enquanto está cancelado, né? Ele não parece, na realidade, nem sei se está cancelado. Ele está, vamos assim dizer, está de stand-by, porque a gente não sabe se a gente consegue voltar, ainda não sabe se a gente consegue voltar a tempo de fazer as provas presenciais. Mas essa informação está sendo estudada, né? Não sei se vocês sabem, a gente está previsto ficar parado até o dia 13, mas é possível que esse prazo seja estendido, tá? Então, acho que o corporativo nosso, né, a instituição está avaliando isso, mas eles vão divulgar essa informação com mais detalhes para vocês mais para frente. Tá bom. Tá bom? Então é isso, gente. Não esqueçam de olhar a lista de exercícios, está lá no encontro 6. E essa aula, agora, a gravação dessa aula também vou disponibilizar no encontro 7. Tá bom? E aí vocês vão poder rever a aula também outras vezes. Tá certo? Tchau, uma boa noite para vocês e um bom descanso. Obrigada também. Boa noite.